Formação nasceu onde? Seus pais faziam o quê? Como que era? Como foi sua infância? Cara, a minha infância foi uma infância dolorosa. Fui garoto de rua, né? Ah, é? Eu tive 3 fases na minha vida, né? A fase antes dos Estados Unidos, Tá. eu tive a minha fase nos Estados Unidos e a minha fase depois dos Estados Unidos, né? Então a minha primeira fase foi muito difícil, porque sempre fui de família muito pobre, né? Meu pai teve muita dificuldade de pagar meus estudos, até que minha mãe decidiu morar nos Estados Unidos, ele se separou dela e teve que me criar sozinho. Mas você morava onde antes dos Estados Unidos? No Rio. No Rio mesmo? No Rio, E aí, muito aperto, muita dificuldade. Foi nessa época que eu conheci o Edir Macedo, engraçava sapato, do R.R. Soares. Eu tive uma fase com o Edir Macedo. Sério? Pelo menos de 6 meses convivendo ali, debaixo do viaduto do Meia, aquela correria. Mas como você conheceu de ele passar por lá? Não, porque assim, eu ficava muito na minha tia, né? Tá. Uma tia lá no Engenho de Dentro. E ela morava num quarto com 6, 7 pessoas, né? Tinha muitos filhos. Então, entre ficar na casa dela e às vezes ficar na rua, eu preferia ficar na rua, que eu me envolvia lá com os meninos e tal. Sempre ganhava um dinheiro, sempre fui um cara articulador. Sei. Né? Então, cara, eu conseguia fazer dinheiro muito rápido. Com esse meu jeito, Vendendo coisa? Como? Eu comecei no Meia, na verdade, quando eu perguntei pro cara se eu podia lavar o carro. Tinha uma estação de táxi. Se ele não queria que eu lavasse o carro. E ali tinha uma aguaceira. Então eu pegava água no balde. Cara, eu comprei um balde. Aquele balde com uma esponja. E com aquele balde, com aquele rodo de menorzinho. Sei. Eu conseguia ganhar dinheiro com aquilo. Caramba. E aí surgiu lá naquele coreto do Meia, o Edir começou a pregar os seus cultos, né? No início da sua carreira. E aí eu comecei a criar uma amizade com ele, com os bispos e tal. E aí isso foi brotando de forma muito natural. E aí ele vinha com aquele carro velho dele, eu pedia, senhor Di, tu quer que eu te ajude? Aí pegava as caixas de som. Você lavava o carro dele? Aí nisso ele me dava um troco. Eu sempre soube ganhar dinheiro, cara. Eu sempre fui um cara que sempre me virei nos 30. Nunca tive dificuldade, né? O que deixa a gente na dificuldade é uma pandemia como essa. Aí não tem o que fazer, né? A gente só sabe dançar, cantar, fazer show. Então, se não for isso, fica difícil. Tá fora do seu controle, né? Fora do controle. Mas fora isso, cara. E mesmo na pandemia, cara, acredite se quiser, né, não vou dizer que, eu consegui ganhar dinheiro, mas eu tentei me virar, pelo menos pra manter minha estrutura, meus filhos, pelo menos pra não perder a coordenação do que a gente vive, do que a gente propõe pra família, etc. A área dos artistas foi muito difícil, né? A gente foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. A gente trabalha com aglomeração, né? É a coisa mais... Mas aí você tava lá, então... Aí sua mãe decidiu para os Estados Unidos? Como que foi? Minha mãe decidiu ir para os Estados Unidos, casou com um gringo. Aqui, ela conheceu aqui ele? Conheceu ele aqui, no Rio. Tá. E aí foi embora. Meu pai ficou muito mal, ficou muito arrasado. E eu tive uma discussão muito séria com meu pai nessa época, que ele me expulsou de casa com toda a razão, né? Eu dou razão hoje, avaliando num outro ângulo, de forma... Tipo, pai, né? Hoje você tem outra perspectiva. A perspectiva minha é que hoje meu pai queria o melhor pra mim. Ele não tinha bola de cristal pra saber o que poderia ser do seu filho no futuro. Mas ele queria que eu estudasse, queria que eu fosse militar, que eu tivesse estudo. Eu estudei até a 4ª série. Tive pouco estudo, né? Então eu queria uma vida artística, uma vida que eu sonhava pra mim. Eu sempre... fui um cara muito exibido, sempre gostava de dançar, de coreografar. Eu fazia aquelas danças de break, de rua. É mesmo? Sempre gostei. Depois virei pichador, pichava muro dos outros. Pichei o muro da Candelária, o sino da Candelária, era coisa de maluco. Era o macaco mesmo. Se pendurava lá. Pendurava nas torres, nos Caramba. edifícios pra pichar, pra ficar famoso. Porque a minha intenção com piche, o que era? Sustentar meu ego. De ser um cara famosinho do bairro. O cara saber que era você que fez. Pra menina ver que era eu que eu tinha pichado. Eu lembro que uma vez o jornal... do almoço mostrou a ousadia dos pichadores e os caras deram um close no meu piche, né? E da onde? Do sino da Candelária. Aí os caras, ai, cara, bicho, você é louco, meu! E eu fiquei famoso, eu chegava na outra, eu falei, meu, tu é louco, como é que tu conseguiu? Eu falei, cara, dei meu jeito. O que você pichava? Você pichava seu nome? O que era? Eu pichava uma ilha. Eu pichava uma ilha do Havaí, chamada Waikiki. Ah, tá. Que era o seu...
Era um perfil que eu tinha de pichador. Depois eu criei outros, mas, enfim, esse é o mais ficou, assim, famoso na época e tal. E, cara, eu desenrolava, E aí teu pai... saía com gangue, com várias latas de Color Jet nas costas. E eu brincava com isso. Aí saiu uma gangue junto. E eu era o mais ousado, né, cara? Eu era o cara que meio que abria a frente pros outros pichadores, tá ligado? Eu ficava meio que... eu sabia da importância de ter uma notoriedade de um piche na parede. É coisa ridícula. Hoje eu vejo isso. Eu falei, meu, como eu era idiota, como eu era babaca, como eu era maluco. Existe isso meio de grupos, Tinha, cada um tentando chegar no lugar mais... Era gangues de pichadores, né? E aí, cara, o pior não é isso. Eu fui para os Estados Unidos, né? Depois de... Minha mãe tava lá há 2 anos, ela conseguiu juntar uma grana. Aí eu fui para lá para quantos anos? Quando Cara, você foi eu pra era... lá? Tinha